A viagem no tempo. E se porventura você pudesse voltar ao passado ou ir ao futuro para avisar o seu outro eu de algumas coisas, quais seriam as consequências? Isso a BBC Brasil, através da ciência, também através da ficção científica, dos melhores escritores sobre o assunto, fez uma matéria muito interessante que é sobre esse tema aqui, ó. Coloca a gente do lado ali. Viagem no tempo. O que aconteceria se você encontrasse com o seu outro eu no futuro? Isso, as respostas são maravilhosas. Eu quero fazer a leitura em razão disso. A House Harefield, da BBC Filter, 9 de dezembro de 2023. Um clássico do conto do escritor americano Ted Chiang. Conta a história de um jovem comerciante que viaja para o futuro e se encontra com o seu eu anos depois. Ao longo da história, o homem recebe alertas, promessas e dicas daquela versão mais idosa e sábia de si própria. Veja bem o que aconteceu aqui. Alguém do futuro voltou para falar com o seu outro eu para dar dicas, para falar histórias, para dar alertas, fazer promessas e dicas. E certo dia, essa pessoa que estava recebendo lá no passado resolveu ir ao futuro para dar um recado à pessoa do futuro sobre algumas coisas. Vamos entendendo aqui o que vai acontecer. Essas premonições mudam o curso da vida do comerciante, até que ele acaba se tornando um homem mais velho, que encontra seu eu mais jovem e compartilha aquele mesmo conhecimento. Cenas como essas são muito populares já exploradas em muitos outros romances, em filmes como a trilogia De Volta para o Futuro, 1985 e 1990, e em diversas séries de TV, desde Uma Família da Pesada até Contratempos, passando, é claro, por Doctor Who, da BBC, que está completando 60 anos. Esse tipo de narrativa, por razões óbvias, nem sempre ficou restrito ao campo da ficção científica. Mas e se, um grande se, você realmente conseguisse encontrar seu eu no futuro? Esta é uma questão bastante estranha, mas acredito que vale a pena pensar sobre ela. Interessante, claro que é. Sou psicólogo e professor, por isso reconheço que discutir as implicações hipotéticas das viagens no tempo pode parecer estranho, vindo de alguém com essa especialização profissional, mas minhas pesquisas ao longo dos últimos 15 anos não estão tão distantes assim deste tema. Meus estudos se concentraram principalmente em como as pessoas pensam e se relacionam com seus eus futuros, e publiquei recentemente um livro sobre o assunto. Nele exploro os motivos nos quais levam a ter tantas dificuldades para tomar decisões de longo prazo e como podemos fazer escolhas melhores, ampliando nossa conexão emocional com o nosso eu futuro. Minhas pesquisas me ensinaram que costumamos a imaginar o nosso eu futuro como uma pessoa, e essa tendência pode nos criar problemas. Pense em alguém na sua vida que você mal conhece. Um vizinho ou um colega de trabalho, por exemplo. Se esse estranho pedisse que você se privasse de algo em seu benefício, que lhe emprestasse dinheiro, por exemplo, talvez você educadamente recusasse. Se tratarmos o nosso eu futuro da mesma forma, faz sentido, porque às vezes nós cedemos aos nossos desejos imediatos, como comprar uma TV ou um carro de último modelo, em vez de fazer algo que nos traria um bem maior no longo prazo, como economizar uma viagem no próximo verão. Nós poderíamos, pelo menos, tentar fazer com que o nosso eu futuro se parecesse menos com estranhos e mais com pessoas próximas, como nossos parceiros, nossos entes queridos ou melhores amigos. Uma forma de preencher esse fosso emocional é pensar no nosso eu futuro de uma forma mais vívida e concreta. Afinal, o que é vívido e o emocional pode nos levar à ação. Em um estudo recente, por exemplo, meus colaboradores e eu fizemos uma parceria com um banco e descobrimos que os clientes que recebem imagens de si próprios com o avanço da idade ao lado de mensagens incentivando que eles economizem para a aposentadoria são 16% mais propensos a fazer uma contribuição para a aposentadoria do que pessoas que recebem apenas mensagens de incentivo. Interessante. Outro estudo conclui que escrever cartas para si próprio no futuro e respondê-las também pode fortalecer a conexão entre o eu atual e o eu do futuro. A ajuda da tecnologia. Evidentemente, mostrar às pessoas imagens do seu rosto mais velho ou fazer com que elas iniciem uma conversa hipotética é muito diferente de levá-las realmente a conhecer o seu eu futuro. Mas podemos imaginar que será possível manter interação muito mais ricas no futuro próximo, como o uso da inteligência artificial. O que aconteceria se um modelo de IA como o ChatGPT ou o Bard pudesse ser treinado com as experiências de vida dos indivíduos?
Estes modelos ficaram surpreendentemente inteligentes, aprendendo com que os seres humanos se comunicam através de imensos conjuntos de dados e trabalham essencialmente fazendo previsões. Se esse modelo incorporasse informações como o seu local de nascimento, histórico escolar, personalidade, relacionamentos e hobbies, e os mesmos dados de milhões de outras pessoas, ele poderia ser capaz de prever a pessoa que você será daqui 10 ou 20 anos. E é claro que o modelo não poderia prever exatamente quais decisões você teria a tomar. Ele poderia mostrar o seu potencial como base na vida de pessoas parecidas como você. Não apenas uma vida possível, mas sim o caminho da vida mais provável que você seguiria. Agora, imagine-se conversando com uma versão do futuro. Da mesma forma que você conversa com um amigo ou um ente querido, o que você se perguntaria? Minha reação imediata é de que outras pessoas com quem conversei é de resistência. Imagino que a fonte dessa resistência se resida no desejo de nos vermos como uma pessoa única. Como um algoritmo poderia fazer uma previsão sobre mim, com minhas características multicoloridas que me tornaram único entre 8 bilhões de pessoas? Sim, eu preciso aceitar, ainda que relutantemente, que não sou tão único como gosto de pensar, e os algoritmos já conseguem prever minha personalidade, desejos e escolhas regularmente. Sempre que ouço uma playlist personalizada no Spotify, ou me interesso por uma recomendação de filme na Netflix, ou alguma de IA, foi responsável por essa previsão. À medida que os algoritmos ficarem mais poderosos, com maior acesso aos dados sobre nós e sobre outras pessoas similares, não há motivo que os impeça de ir além de detalhes superficiais, como as escolhas de entretenimento do eu do futuro. Eles poderão ser capazes de prever como sua versão mais velha e sábia poderá se sentir sobre as decisões que tomou ao longo da vida. 8 perguntas para o seu eu do futuro. Voltando então à questão original, se você pudesse viajar no tempo para encontrar o seu eu futuro, quais aspectos da sua vida você gostaria de conhecer melhor? Quais você iria preferir fazer mantido em segredo? E se você preferisse recusar o encontro, qual seria o motivo? Pensei muito sobre o que eu faria, mas meu primeiro instinto seria perguntar ao meu eu futuro coisas como: você é feliz? Os seus familiares estão felizes e saudáveis? O ambiente à sua volta é seguro para seus netos e bisnetos? Quanto mais analisava essas questões iniciais, mais percebi o quanto eu me preocupava com o que o futuro me reserva. E um levantamento muito informal com minha esposa e alguns amigos indicou que eu talvez não esteja sozinho nessas tendências. Mas refletindo um pouco mais, percebi que as perguntas mais poderosas seriam aquelas que me ajudassem a tomar decisões melhores. Como com este objetivo, eu poderia gerar diversos questionamentos e iniciar um diálogo entre os meus dois eus. Por exemplo, do que você tem mais orgulho em mim e por quê? De que formas positivas e negativas você mudou ao longo do tempo? Do que você sente mais falta nas épocas passadas? Quais ações você se lamenta ter tomado? Quais ações você lamenta não ter tomado? Qual época da vida você mais gostaria de poder repetir? No que eu poderia prestar mais atenção agora? Como eu deveria me preocupar um pouco menos? Imagine se você fizesse essas 8 perguntas para o seu eu do futuro, que respostas poderiam modificar seu modo de vida atual? Provavelmente, este seria o diálogo mais importante da sua vida, mas você não precisa esperar que surjam as viagens no tempo ou o avanço da IA para obter respostas que possam servir de base para suas ações. Nas minhas pesquisas como psicólogo, aprendi simplesmente reservar um tempo para imaginar. Este encontro pode ajudar você a tomar melhores decisões agora, preenchendo o espaço emocional entre quem você é e quem você será amanhã. Tudo o que você precisa é de um pouco de imaginação e disposição para se colocar no lugar de uma pessoa que, hoje, você trata como um estranho. Hal Hersfield é professor de marketing, tomada de decisões comportamentais e psicologia da Escola de Administração Anderson da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e autor do livro Seu Eu Futuro, Como Melhorar o Amanhã Hoje, publicado em junho de 2023 em inglês. Olha que legal!